Olha aí, pessoal, todo mundo apreensivo, todo mundo de olho no Federal Reserve, no Banco Central lá dos Estados Unidos, por conta do corte ou possível ou provável corte na taxa de juros que deve acontecer na próxima reunião do Copom deles lá, o organismo do Federal Reserve responsável pela política monetária por definir a taxa básica de juros. E o pessoal se divide entre 0,25 e 0,5 pontos percentuais. Que vai cortar, o pessoal meio que já sabe que vai acontecer, o próprio Jeremy Powell sinalizou isso de uma forma bem evidente, né? A grande questão, o grande ponto é, a depender do valor, a depender do nível do corte, isso pode representar apenas uma correção de um cenário econômico, uma estabilização frente a uma nova realidade de uma economia mais bem estabelecida, preços mais controlados, ou pode representar o risco de uma recessão que o Fed quer evitar. Tem que ficar de olho porque são várias nuances a serem consideradas e que podem indicar o futuro, os próximos meses, aí, o que nós vamos enfrentar em matéria econômica. Economia dos Estados Unidos impacta no mundo todo, né? Então, vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho, ajudar o meu canal a ser recomendado para mais pessoas. O canal pequeno precisa dessa forcinha para continuar crescendo, né? E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês você me ajuda bastante aí, com certeza, né? Essa análise aqui do site Infomoney traz a opinião aqui do senhor Francisco Nobre, que é economista da XP, né? Então isso aconteceu hoje, essa análise dele, falando a respeito desse provável corte da taxa de juros lá nos Estados Unidos, que hoje está na faixa de 5 a 5,25 pontos percentuais, né? Isso aí ao ano, é claro, né? Que é um valor bastante alto, é mais ou menos a metade da taxa brasileira, só que é o dólar, né, meu amigo? Não é o real, é a moeda mais cobiçada, mais demandada do mundo. Então, realmente é um patamar muito alto para uma moeda tão forte assim. E o pessoal meio que já estava na expectativa de quando essa taxa de juros iria começar a ser cortada, porque sim, é um padrão, uma tendência que deve ser seguida aí nas próximas reuniões com cortes de juros até que o patamar se estabilize um pouco mais abaixo do que está hoje. Não lá no 0%, 0,25% da época da pandemia, isso não vai chegar muito provavelmente, né? Pelo menos não tão rápido. Assim vai depender de vários outros fatores. Agora, o pessoal se divide hoje entre os que acreditam que o corte vai ser de 0,25 e os que acreditam que vai ser de 0,5, né? Eu falei sobre essa questão aqui alguns dias atrás no canal, inclusive pontuando que a minha expectativa, o meu palpite, né? Eu sou um palpiteiro, essa é a verdade, é 0,25 pontos percentuais, me baseando no argumento de que um corte mais agressivo seria estranho, e é o ponto desse camarada da XP aqui também. O recado que isso passaria para o mercado financeiro não é tão positivo assim, porque tem muito tempo que a taxa de juros lá nos Estados Unidos se estabilizou. E aí, de repente, o governo começa um movimento, uma tendência de corte brusca, né? Sem uma preparação antes, né? Sem nem cuspir primeiro, né? Então, é um negócio um pouco perigoso a mensagem que isso passa para o mercado. Cortar 0,25 passa a mensagem de que estamos iniciando uma tendência suave de corte, de redução na taxa de juros, porque a economia está nos dando essas condições. A pressão do emprego não está tão grande assim, pois é, emprego aumentando, né, o desemprego caindo. É tido como problema inflacionário, porque é mais gente com dinheiro para gastar. Acredite ou não, é assim que os bancos centrais veem a coisa. Aqui no Brasil também, tá? E a inflação não está tão elevada quanto poderia lá nos Estados Unidos. Então, 0,25 pontos percentuais de corte, isso aí representa a sinalização de que estamos começando um movimento, uma tendência suave para ir adequando à realidade econômica que nós temos hoje, né? Vamos colocando o pezinho na água para ver como é que está a temperatura. 0,5 pontos percentuais pode dar um sinal, um recado
errado para o mercado, né? Errado não, preocupante para o mercado. Pode ser que o Banco Central dos Estados Unidos não tenha alternativa, porque qual que é o ponto envolvido nessa história aqui, né? É de que, na verdade, o Fed pode estar preocupado com a possibilidade de uma recessão, uma deterioração da economia norte-americana que precisa ser revertida, ainda que às custas de outros fatores econômicos, uma preocupação do mercado financeiro e tudo mais. Reduzir a taxa de juros de forma mais agressiva para fazer aí uma tentativa um pouco desesperada de evitar uma recessão de acontecer, né? Ou seja, haveria mais preocupação. O que vai acontecer aí se o Fed fizer um corte mais agressivo, né? Vamos ter um cenário engraçado aqui no Brasil, pensando na economia brasileira, no mercado financeiro brasileiro. Sempre que você tem um aumento na taxa de juros dos Estados Unidos, a bolsa brasileira cai. Investimentos de forma geral. Por quê? Porque colocar dinheiro nos Estados Unidos fica mais atrativo. Para pensar. O governo lá está pagando 5,25% ao ano de remuneração em dólar, na moeda mais forte do mundo. A tendência é que, aumentando a taxa de juros lá, o pessoal fique com mais vontade de investir nos Estados Unidos. Isso aumenta o câmbio do dólar, a demanda pelo dólar aumenta, né? E isso suga recursos de outros mercados, especialmente mercados emergentes, como o Brasil. E aí a bolsa acaba sendo esvaziada por conta desse cenário. Tem acontecido isso este ano, quase 40 bilhões de dólares saíram da bolsa brasileira em 2024, também por conta disso, né? Dessa demanda maior por dólares para investir numa taxa de juros mais alta. Aqui no Brasil temos o fator Lula também nessa história, né? Agora, para pensar comigo, que curioso que deve ser. Palpite, eu não sou analista de mercado, não faço recomendação de investimento, nem nada do tipo. Mas eu não acharia absurdo um cenário em que o Fed cortando 0,50 aqui da taxa de juros não favoreceria a Bolsa de Valores brasileira. Teoricamente, sim, deveria acontecer isso, porque o dólar fica menos atrativo, né? Um investimento aí que já não rende tanto, o dinheiro volta a ser alocado em outros mercados como a Bolsa Brasileira, com a possibilidade de retorno um pouco maior. O problema é que esse corte aqui, conforme eu falei, conforme esse cara aqui da XP falou, pode indicar risco de recessão. E quando você tem risco de recessão, mercados emergentes como o do Brasil não são uma boa ideia. O pessoal prefere levar os seus investimentos para algo mais seguro, né? É a chamada aversão ao risco, como ele coloca aqui de fato, né? Então, ele pontua isso, inclusive, que haverá uma tendência aí, né, de que o fluxo de investimentos saia de países emergentes como o Brasil, porque são de mais alto risco, e podem acabar indo para economias mais seguras como os Estados Unidos. Ou seja, ainda que o Banco Central de lá corte, né, os juros nesse patamar aqui, o que deixaria os investimentos em dólar menos atrativos, ainda assim podemos ver um movimento nesse sentido, porque esse será certamente, pelo menos vai ser analisado assim pelo mercado, né, um sinal vermelho para a economia, mostrando que vem chumbo grosso pela frente, e aí o pessoal não vai querer colocar dinheiro aqui na Bolsa Brasileira nesse cenário, né? Então, esses números aqui, né, poderiam significar algo nesse sentido, um perigo um pouco assim marcante, né? Não é uma definição, não é um veredito de que teremos uma crise econômica, uma forte recessão, nem nada disso. É apenas, neste momento, seria apenas uma preocupação do Fed com o futuro da economia dos Estados Unidos. Mas, cá entre nós, se o Fed apertar o pé no acelerador mesmo com esses cortes, é porque a coisa tá feia mesmo, o perigo é muito maior do que o pessoal estava se ligando, né? Eu venho falando disso há algum tempo aqui no canal, né? Justiça precisa ser feita. Por quê? Eles têm essas reuniões com muita frequência, cortar 0,25 agora, cortar 0,25 depois, não faz tanta diferença assim. Se a ideia é ter um pouso suave da economia, se o Fed se vir obrigado a cortar meio ponto percentual numa sentada só, meu amigo, é porque a coisa está muito pior do que a gente conseguia ver e o iceberg está logo ali na frente,
estão virando o transatlântico, o Titanic aí, para evitar um colapso inevitável da economia, talvez. Não sei se é inevitável, mas é assustador. Isso aí, disso eu não tenho dúvidas, né? Então, 17 e 18 de setembro, teremos essa reunião do Fed a respeito do corte de juros e vai ser um dia bem divertido aqui. Serão 2 dias, né, bem divertidos para o mercado financeiro aqui no Brasil, né? Quando que isso aí vai cair? Vai cair no final de semana? Não, no meio da semana, meu amigo. Vai ser uma semana, assim, bastante interessante, eu diria, né? Os mercados vão dar aquela mexida boa, o dólar vai dar aquela mexida bastante interessante. Tomara que o Lula não faça nenhuma bobagem nesse meio tempo, tomara que o Fernando Haddad não faça nenhuma bobagem nesse meio tempo, para não prejudicar o Brasil para além dos fatores estrangeiros, né, dos fatores internacionais que já são bastante turbulentos, tumultuados por si sós. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.